O áudio não está saindo, Guerra? Tá. Estamos ouvindo. Te louvamos pelo momento de culto que o Senhor nos ofereceu essa manhã, Pai. E agora te louvamos por essa oportunidade que temos de nos reunir aqui em Escola Dominical para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Te pedindo que o Senhor direcione, conduza todos os momentos desse estudo, Pai. Abençoe a vida do pastor Gilberto, dando a ele intrepidez, eloquência, que ele possa estar falando os seus oráculos, ó Deus, e os nossos ouvidos espirituais possam estar sendo abertos por Ti mesmo, através da ação do Teu Santo Espírito, para que nós cresçamos com esse ensino aqui. Permita também que as demais classes sejam conduzidas pelo Senhor e abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós estamos estudando, então, este livro, né? A celebração do matrimônio. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4. Então, é bom lembrarmos que, por este livro, a nossa irmã Edith, ela está ministrando. Aqui o alcance envolve jovens solteiros, jovens namorando, jovens noivos, recém-casados e aqueles que já estão numa caminhada conjugal há maior tempo, né? Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar esse capítulo de número 4, que é, então, o capítulo Noivos. E, assim, eu quero partilhar num aspecto que 3 princípios importantes envolvem relacionamento de 2 pessoas cristãs. Num aspecto está bem relacionado com os 3 círculos que foram colocados pelo presbítero Henrique no domingo passado, né? Namoro, ali o envolvimento espiritual, no círculo, então, entre crentes, essa é a prioridade bíblica, né? Não aceitando o julgo desigual, né? E o noivado, o envolvimento espiritual e mental, né? Que envolve aí a afinidade, na afinidade, então, música, gostos, esportes, passeios, aquilo que foi partilhado. E no casamento, o envolvimento aí, então, que abrange as 3 áreas, espiritual, mental e físico, né? Nós sabemos, por exemplo, que existe uma linha neopuritana que é extremamente radical e que pensa que namoro não pode nem pegar na mão, noivado vai conversar, então, sobre coisas que envolvem os planos de vida profissional, etc. E aí, então, no casamento que pode, então, beijar. Eu aconselhei há algum tempo atrás uma pessoa que pensava exatamente assim, né? Mas nós vamos verificar, porque eu coloquei isso envolvendo a questão que ele começa aqui partilhando que ela está dizendo que estavam num relacionamento de namoro já, então, de 7 meses. E, na véspera de Ano Novo, né, então, em 1932, né, no dia 31 de dezembro, ele foi à casa dela, né, o Francis Schaeffer foi à casa da noiva dele, da namorada ali, né, e ele compartilhou com ela que ele estava gostando muito dela, mas então que ele entendia que o Senhor estava querendo levá-lo para um lugar onde nenhuma mulher seria capaz de segui-lo. E ali ele rompe com o relacionamento.
né? E então eu resolvi destacar aqui então o que a comunicação errada no relacionamento. O ditado, né? Quem não se comunica, estrumbica, né? Ele rompeu o relacionamento com ela. Eles então ficaram de estar orando um pelo outro. Quais os destaques da comunicação dele? Foi uma comunicação aí omissa, uma comunicação incompleta, porque ele não abriu o coração com ela, ele não mencionou o lugar, ele achou que precisava, então, encerrar o relacionamento deles ali. Uma comunicação imperfeita, uma comunicação precipitada, quando ele oficializou ali uma decisão equivocada, né? Provérbios diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, né? Então, quais foram os resultados da comunicação errada dele para com ela? Gerou um abalo emocional na vida dela. Ela diz que, com isso, ela errou ali, então, o tempero da sopa do jantar, né? O seu pai sentiu-se ali, então, alienado. Ele não estava mais sendo informado sobre as coisas que estavam acontecendo dentro do lar. Então, envolveu isso. E algo muito bonito aconteceu. A mãe dela a abraçou, né? A mãe dela a abraçou. Imagina aí, então, né, uma filhinha, Guerrinha tem aí suas filhinhas, o Henrique, né? Então, levar-o fora no dia 31, na véspera de passagem de Ano Novo, né? Como isso abalou, então, a vida daquela moça. Enquanto isso, então, ele encerrou ali o relacionamento, ficaram só de estar orando um pelo outro, e aí ele saiu. Enquanto isso, o telefone tocou e surgiu um convite. Um rapaz a convidou para que fosse, junto com outros amigos, ouvir, então, alguns discos antes da passagem do ano. E ela, então, concluiu que seria melhor, então, sofrer ao lado de outras pessoas do que sofrer sozinha. Ela reconhece a necessidade de companhia, e como, então, amigos são provisão da graça de Deus para a nossa vida, né? Coração angustiado precisa da companhia de amigos. E algumas lições aqui para nós em momentos de angústia. Eu separei alguns versículos aqui. Como é que o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, em momentos de angústia lá no Jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus volta-se ali para Pedro, Tiago e João e diz a eles: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Como a Edith, ela, no momento de angústia, abalada emocionalmente, ela sentiu o valor, a necessidade de amigos, né? Jesus disse: olha, ficai aqui, ficai comigo. Provérbios nos diz que há amigo mais chegado que o irmão. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, a sua última carta, ele diz: olha, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Ele diz: olha, traze
João Marcos também, porque ele me é útil, né? Quando lemos lá em Efésios que nós nos enchemos do Espírito Santo, como? Falando entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Eu creio que é muito importante nós termos essa consciência de que, em momentos difíceis de angústia, nós devemos estar, então, procurando amigos. Quais foram os resultados da comunicação errada dele para com ele mesmo? Ela narra que, então, ele mal tinha saído da casa, só a questão, mal tinha saído da casa, então, e agora ela, diante daquela situação, ela já havia recebido um convite para sair. Enquanto ela vestia, né, ele volta a ligar para ela. O que ele está compartilhando? Ele sente-se arrasado pelo que ele falou e fez, né? Ele, então, partiu, olha, estou arrasado desde que a deixei. Reconheceu que foi mal, que errou, ele revela aí humildade. E confessou a importância dela para a sua vida. Pediu permissão para visitá-la por meia hora. E é muito importante entender assim, a reconsideração em voltar atrás gerou, então, uma restauração, né? Ela aceitou ali a sua visita e eu coloco aqui que, de uma forma diferente, ele comunicou a ela o que o pastor Jaime Kemp denomina de 3 frases que todo casal deve aprender a dizer diariamente. Eu errei, por favor, me perdoe, eu amo você. Né? Ele indiretamente partilhou essas frases, né? Porque o que pode acontecer no encontro de uma hora? Benefícios da comunicação, então, sadia. Ele pergunta se ela poderia esperar por ele. Com esse pedido de espera, ele fez um pedido de casamento, né? Então, não era, então, exatamente um pedido de casamento, mas era, ao mesmo tempo, um pedido de você aceita entrar em aliança comigo? Uma proposta de compromisso e um desafio que foi aceito, né? Ela diz ali que, com um beijo, selou ali, então, aquele compromisso de espera. E ali, então, ela disse o sim, né? E ele voltou para a casa dos pais para passar a passagem de Ano Novo com os seus pais, né? Então, ela não havia desmarcado o compromisso. Como é que ela procedeu, né? Mas, antes disso, é muito importante, eu creio que lembrarmos aqui que compromisso, eles estabeleceram um compromisso, né, verbal, não havia uma aliança colocada nos dedos ali, então,
mas nós precisamos entender que o casamento ele precisa estar alicerçado em aliança, né, de palavras. Quando nós fazemos as promessas lá, então, ao dizermos o sim, prometo recebê-la como minha única e legítima esposa, disso e tal, qual, né, prometo amá-la na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Na verdade, isso é, então, um compromisso, né, diante de Deus, diante dos nossos queridos. Porque nós precisamos entender o seguinte: é o amor romântico que nos leva ao amor compromisso. Mas depois, no casamento, é o amor compromisso que vai sustentar o amor romântico, né? A estabilidade conjugal, ela, então, ela está firmada nesse amor compromisso, né? O compromisso, vejam aí, o casamento é um concerto de alianças, é um compromisso, é um pacto. A estabilidade conjugal provém de, então, uma irreprimível determinação do casal. E, olha, uma determinação do casal de fazer do casamento um sucesso e manter acesa a chama do amor a despeito das circunstâncias. Então, nesse compromisso, às vezes, então, em muitos casos, o casamento ele é mantido por um cônjuge só, luta, ele dá o sangue, ele está com essa irreprimível determinação de fazer do seu casamento um sucesso, né? Apesar das circunstâncias. E foi isso que eles estabeleceram, um relacionamento de compromisso ali, né? O que aconteceu? Ela não havia desmarcado o compromisso assumido. O rapaz chegou para pegá-la, né? Então, e como que ela procedeu? Ela nos diz que chegou e o carro começou a andar, ela diz, eu anunciei, né? Então, ela disse, olha, sabe, entre o seu telefonema e agora eu fiquei mais ou menos noiva. Penso que é bom que você saiba. Então, com isso, ele cortou qualquer outra intenção de esperança do rapaz, né? Ele não manteve o rapaz debaixo do jacar, como uma expressão goiana, né? Que de alguma esperança com o rapaz, ela já cortou. E ela reconheceu que ser necessária e indispensável a comunicação com aquele rapaz, tanto para ela, quanto, então, para o rapaz. Soubesse, olha, eu estou comprometida. Diz ela, foi a última vez que saiu com o rapaz. É interessante verificar que ela diz, depois que ela guardou-se, ela não saiu, então, para festas, ela resignou-se, então, tudo por uma aliança verbal, sem ter, então, um compromisso ali de alianças, né? Isso é muito importante, né? Assim, ela
então, entra num período aí chamado período de espera. E que nós precisamos também saber, olha, lidando continuamente com a espera. Existem, né, ressalta ela, períodos de espera na nossa vida. Esperamos o resultado das provas, terminar os estudos, esperamos conseguir o primeiro emprego, o dia do casamento, esperamos 9 meses para o bebê nascer, esperamos a recuperação de uma doença, esperamos o livramento aí da Covid, esperamos a volta de Jesus Cristo. Esperar é aguardar o tempo, a hora certa, o momento, então, propício, né? Então, o rei Davi, ele amava essa expressão. No Salmo 27, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Como é importante para nós sabermos esperar e esperar em Deus. No Salmo 41, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. No Salmo 42, versículo 5, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A esperar, então, é uma expressão de confiança, de fé, né? E ela vem, então, a seguir partilhar conosco do seguinte: se você estiver invejando o meu relacionamento perfeito com o Fran. Ela já mencionou desde o início do livro que com a entrada do pecado no mundo, né, ela lembra lá, então todos nós nos tornamos pecadores. E todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós procedemos pecando. Então, ela lembra que, na verdade, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe, então, pessoas perfeitas, não existe trabalho perfeito, não existe casais perfeitos, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. O que acontece é que nós criamos expectativas ilusórias de perfeição. Nós, então, assim, ela diz assim, nós realmente pensávamos que não iríamos encontrar defeitos um no outro, não é? Então, é aquela colocação, né, dos encantos lá no namoro, minha princesa, meu príncipe, mas, de repente, lá para as tantas, né, o príncipe vai transformar num sapo e a princesa transforma-se, então, numa bruxa. Então, é quando, então, nós nos deparamos com os defeitos, né? E ela faz uma colocação aí que eu quero perguntar para os irmãos, para nós refletirmos. Ela diz aqui o seguinte: não existe uma fórmula para alcançar a perfeição. Essa afirmativa, ela é uma afirmativa certa ou é, então, uma afirmativa errada?
é a Edith que coloca aqui. O que vocês acham? Não existe uma fórmula para alcançar a perfeição. Na glória existe a perfeição. Só lá. Alguém mais? A própria palavra de Deus diz que, é que o Guerra falou, né? A perfeição mesmo só na glória. Mas eu creio que a gente tem muitas ferramentas que Deus nos concede que a gente busque cada dia mais essa perfeição. A gente sabe que ela não vai existir no seu todo, na sua integralidade, né? Mas a gente tem que buscar a perfeição. E uma das coisas importantes que eu nessa lição é com relação à comunicação, né? Quando nós estudamos sobre temperamentos, o Gandolfo vai lembrar disso, estudamos um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, e todos os 4 temperamentos, né, eles possuem essa dificuldade na comunicação. Certo. O sanguíneo e o colérico, ele fala precipitadamente. Só que o melancólico e o fleumático, ele é mais lento para falar também. Então, é só mesmo a ação do Espírito Santo na nossa vida que a gente vai procurar buscar essa perfeição na comunicação, ou seja, falar o que deve no momento certo. Porque normalmente a gente fala, de vez em quando, aquilo que deve, mas no momento errado. E outras vezes a gente fala aquilo que não deve, né? Pode ser no momento certo ou no momento errado. Então, a dificuldade que a gente tem como casal, eu acho que a gente tem que buscar perfeição nesse sentido, melhorar cada dia mais, é a nossa comunicação. Falar corretamente, falar o que deve no momento certo. É a maior dificuldade que a gente tem no casamento, eu vejo assim. Obrigado, obrigado ao seu. Eu achei... Posso dar uma opinião, pastor? Sim, Rogério. Quando o senhor falou a respeito disso, eu me lembrei de um texto aqui da Palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição em Cristo, né, nesse mundo, caminhando aqui debaixo do sol sob os efeitos do pecado, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, a perfeição nesse mundo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, essa expectativa da glória futura, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, de fato, olhando aqui do ponto de vista humano, relacionamento entre 2 pecadores, não há uma fórmula para alcançar essa perfeição quando um olha para o outro, caminhando dentro de uma relação matrimonial. Mas, quando ambos conseguem olhar para essa glória futura que os aguarda, aí sim, o Espírito, santificando essa união, começa a ministrar ali a solução de muitos conflitos e essa esperança de glória em Cristo, e dessa perfeição que teremos em Cristo. Então, aí a gente pode até dizer que esse é o segredo para que um relacionamento caminhe com sucesso aqui nesse mundo, ainda que debaixo do pecado. Ambos precisam, então, olhar para o alvo, para Cristo Jesus. Boa, Rogério. Olha, no meu entendimento, há sim uma fórmula para buscar a perfeição. Pastor Gilberto. Outra palavra. Gilberto, o presbítero Gandolfo quer falar. Só um minutinho. Eu já vou passar assim. O presbítero Alceu usou a outra palavra, que é, então, ferramentas, no lugar de fórmula, né? Existem
fórmulas ou ferramentas para alcançar a perfeição. Essas ferramentas estão na palavra de Deus, né? É certo que nós jamais alcançaremos a perfeição plena como cristãos aqui, ou a perfeição plena como cônjuge, né? Aqui na Terra, conforme o texto que o Rogério leu, é exatamente o texto que eu ia mencionar aqui. Mas fala, presbítero Henrique, o presbítero Gandolfi. Pastor, tem uma fórmula para a educação do filho que a gente poderia transportar nesse caso com relação a casais, que é informação, obviamente que é a palavra de Deus, mais amor, mais persistência. Então, a fórmula para a educação do filho é passar informação, aí pode se transportar isso para casais, com amor, mas persistentemente. Então, eu vejo nessa fórmula alguma coisa que possa levar no casal também uma aproximação e uma compreensão no relacionamento maior. Trocar informação é a comunicação dentro da palavra de Deus com amor e persistentemente, sem desanimar e continuar nessa fórmula, nessa batida. Sim. Presbítero Henrique ia falar? Não, pastor, tá tudo ok, obrigado. Olha, o que eu quero destacar, a questão seguinte. Nesta colocação, ela diz assim, não existe uma fórmula para alcançar a perfeição. Eu questiono no seguinte sentido. Existe perfeição progressiva, ou podemos chamar de progressiva perfeição, o que, em outras palavras, nós chamamos de santificação, né? E essa santificação ela tem que existir na vida cristã e existe, então, a santificação também no relacionamento conjugal, né? Eu estabeleci aqui uma analogia. Olha, eu comparo o início do relacionamento conjugal como um grande bloco de mármore. Então, aí que, na verdade, com o passar dos anos, vira aí um Moisés, né? A pedra bruta vira uma linda escultura, né? Leonardo da Vinci, do bloco de mármore, ele então fez um Moisés. O relacionamento dele com o bloco de mármore ali o bloco de mármore foi aperfeiçoado, né? Assim, o bloco de mármore, ou seja, o casamento foi aperfeiçoado, transformando-se numa linda obra de arte, né? Que assim foi talhando, foi transformado, né? Então esse então e como é que isso ocorre? Ocorre então assim, Provérbios diz lá, como ferro com ferro se afia, né? O casal, mesmo o casal não crente, eles vão sendo talhados um ao outro, né? Agora,
nós, como cristãos, além de talhar e trabalhar na vida do outro, também existe o poder maravilhoso da palavra de Deus e do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Então, de ali um bloco de mármore em uma linda escultura é o que Deus então está fazendo em Jesus, né? Paulo ele nos chama que nós sejamos imitadores de Deus e imitadores de Jesus, né? Então, nesse sentido. E de maneira que o casal também vai passando por essas mudanças, né? Então, eu disse, não existe relacionamento perfeito. Existem relacionamentos aperfeiçoados. Tá certo? Os irmãos concordam? Nós descobrimos os defeitos e falhas dos cônjuges, descobrimos que nós também temos falhas, é isso que ela vai levantar aqui, então, e reconhecemos, ela levanta que teríamos que conviver com os defeitos uns do outro, né? E que esses defeitos haveriam de fazer parte da história da vida deles, né? Não tem como esconder ou pegar os defeitos e guardar no armário, mas esses defeitos eles estariam ali à flor da pele na convivência diária, né? E ela, então, levanta aí, dizer assim, nunca se esqueça de que se você insistir em perfeição ou nada, nas áreas de amor e felicidade, ou em qualquer área de relacionamentos humanos, você vai acabar ficando com nada, né? E ela conclui assim, dizendo, olha, assim nós fomos sacudidos enquanto descobríamos a realidade e continuávamos avaliando os valores ao longo dos anos, né? Então, a realidade é que nós somos frágeis, nós somos pecadores, são dois seres imperfeitos, mas que aí necessitam da graça de Deus para superarem as dificuldades. Os relacionamentos podem e devem ser aperfeiçoados, né? Assim, ela coloca aqui no início desse capítulo o seguinte: a compreensão não surge imediata e completamente. A compreensão um do outro, né? Não é só ligar na tomada, tal, a gente vai viver feliz para sempre, nunca vai ter desentendimento, né? A compreensão geralmente leva algum tempo para compreender um ao outro, né? Mas o primeiro requisito da compreensão é ouvir, ela diz, ouvir, escutando e prestando atenção ao conteúdo que está sendo dito, né? Então, ela vem lembrar que
o relacionamento conjugal precisa, para que ele seja um relacionamento feliz, tem que haver compreensão. E aí a compreensão é algo progressivo, que leva tempo, né? Então, nos nossos relacionamentos, e vai, então, ter como primeiro requisito o ouvir. A compreensão, nesse sentido, eu coloco que é uma das fórmulas de aperfeiçoamento conjugal. Quando nós passamos a compreender o outro, né? Nesse sentido, então, gostaria que olharmos um pouquinho aí a palavra de Deus. Tiago 1,19 nos diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, essa capacitação de ouvir ali o outro, isso vai desenvolver uma capacidade de compreender, de entender, de ouvir prestando atenção, né? Olho no olho, olhando nos olhos, sem distração, mas acolhendo aquilo que o outro fala. Mas vamos ver também aí o texto de... Alguém leia para nós Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Já, então, Salomão vem falar dessa importância da prontidão de ouvir, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Veja, então, alguém lê Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É aí nesse sentido que a palavra de Deus fala da habilidade que nós, como cristãos, como casal crente, precisamos ter, tanto para falar quanto para ouvir, né? Então, e leia aí, presbítero Henrique, o versículo 23 também, por favor. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. É nesse sentido, né? Então, a palavra adequada, a palavra a seu tempo. Provérbios 10:19. Eu vou ler. Leia, minha irmã. Leia, Belinha. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém. Ela, leia aí Provérbios 16, 23 e 24. 16 e 24? Provérbios 16, versículo 23 e 24. Ah, tá. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. E o outro qual que é? 24. 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Amém. Outro irmão, leia aí Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Ok. Provérbios 24, 26.
Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Olha, na outra tradução diz como beijo nos lábios é a palavra, então, sábia, não é? Daí, nós podemos estar concluindo aqui a questão seguinte. Essa questão da compreensão nos relacionamentos é muito importante e Francisco de Assis dizia, né, prefiro compreender que ser compreendido. E, na verdade, assim, a harmonia entre duas pessoas não é obra do acaso, nem do destino, nem de temperamentos compatíveis. Existem princípios a serem, então, seguidos e aperfeiçoados nos atos de dar e receber da parte dos cônjuges, né? Então, irmãos, nós devemos guardar dessa lição esses valores que nós temos, então, para a nossa vida. Eu queria ver se os irmãos gostariam de estar colocando ou fazendo alguma pergunta, uma contribuição. Pastor, o senhor sabe no relacionamento conjugal qual é o teste? Como o senhor sabe que o senhor está... os seus defeitos estão sendo avolumados? Estão sendo presentes? O senhor sabe? Não. Quando a sua esposa chega para você e diz assim, bem, você está ficando igual ao seu pai. Já aconteceu isso? Eu não tive pai, né? Meu pai não conheci meu sogro. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. Esse é o teste. Se ela falar isso, presta atenção. Você tá... Não, mas a única coisa benção. do sogro é que ele era uma pessoa muito amorosa, que o Gilberto parece muito com ele. Então, ele fica só se achando, né? O meu também era uma benção. Lá na casa dele. Pastor Gilberto, eu queria que o senhor me explicasse, afinal de contas, meu irmão, da onde vem essa expressão, manter alguém debaixo do jacá? Fiquei curioso. O que é isso, jacá? É que o jacá ele é usado pelo goiano para carregar milho. Né? É um cesto de... cesto de bambu, né? Que é usado para carregar milho. E quando a gente ia... isso eu vi muito, né? A gente ia numa fazenda ou um sítio, aí então, vamos pegar um frango para o almoço. Aí pegava aquele, esse não está, né? Ele está meio magro. Vamos botar ele aqui debaixo do jacá, vamos pegar outro. Aí pegava outro, aí, vamos ver, vamos pegar mais um. Pegava uns 3, 4, e aí que depois ia escolher, né? Então, mas eu ouvi essa expressão uma vez. Eu fui na casa do meu pastor, o reverendo Eudócio, e eu cheguei lá, quem estava lá? O reverendo Hermenito, pastor de Guiratinga. E o reverendo Hermenito virou para mim assim e disse, Eudócio, esse rapaz está mantendo uma ovelhinha minha debaixo do jacá. Eu fiquei na raiva danada dele. Mas aí doeu a colocação, né? Mas aí eu cortei o relacionamento com essa moça, chamava Dinalva. E aí eu estava alimentando ela, a esperança dela, né? Então, anos passaram, depois eu fui
ser pastor dela em Barra do Garças. Mas o que eu relacionei é que a Edith, quando ela entrou no carro, né, então ela já anunciou para o rapaz, olha, eu acabei de ficar noiva. Entendeu? Não alimentou, não deixou o rapaz debaixo do jacá, não. Só compartilhando aqui, que bom ver a dona Lloyd aqui, vê-la aqui, irmã. Deus abençoe, viu? E a tia Prisca está aí também, o seu. A tia Prisca A Prisca também tá. Está aí também? Não. Oi, tia Prisca, você está aí? Ó, que benção. Ô, gente, glória a Deus. Graças a Deus. Bom, irmãos, olha, então, concluindo, eu creio que são várias lições que essa aula nos dá, preciosas, né? Como é importante a comunicação. Por a comunicação, nós construímos ou destruímos relacionamentos. Nós devemos entender que não existem relacionamentos perfeitos, não existem pessoas perfeitas, mas que existem relacionamentos aperfeiçoados. E, na verdade, a gente verifica, o apóstolo Paulo falava do desejo de apresentar todos perfeitos em Cristo Jesus, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas, então, sem defeitos. E nós cremos, sim, que o Espírito Santo ele está trabalhando nas nossas vidas, pessoais, como cristãos, em todas as áreas. E o Espírito Santo trabalha por meio da palavra, essa palavra, a fórmula, a ferramenta, a palavra de Deus é a fórmula que Deus usa para talhar, então, no mármore bruto que somos nós, para fazermos de nós um Moisés, né? Eu até coloquei com Y aí, por causa do presbítero Moisés, é com Y, né? Para sermos ali mais maduros, melhores, e nós podemos ser, assim, aperfeiçoados em Cristo Jesus nos nossos relacionamentos. E desde que pergunta. Desenvolvamos a compreensão, né? Fala, Rose. Não, então é correto, né, afirmar que existe uma fórmula, então, para um casamento, né? Existe uma fórmula, existe. Existem fórmulas para o aperfeiçoamento, não para a perfeição, né? Pastor, pode falar, pai. Se a gente fizer uma pergunta, o que sustenta o casamento? Eu acho que um percentual muito grande de pessoas, na igreja ou fora delas com certeza, vai responder o amor. É uma resposta bonita. É uma resposta que pode ter sentido, mas que não tem sentido na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está em Mateus 19:6. Como é que Deus pode dizer isso se o casamento se sustentar pelo amor, ele seria totalmente destruído? Porque o amor é um sentimento que flutua. Tem dia que você está muito apaixonado pela sua mulher ou pelo seu marido. E tem dia que você quer enforcá-lo pelo pescoço, apertando o pescoço, sumindo, não vendo mais. Isso é sentimento. Sentimento é uma coisa que flutua. E se Jesus disse que casamento não deve, que o Deus juntou o homem não deve separar, então, qual é o compromisso o que é mais importante para manter um casamento? É o que o pastor Gilberto disse. É o compromisso. O amor vem depois. Se você sustentar o seu casamento no amor, isso flutua e ele pode ser. Então,
o meu amor por ela acabou, quero me separar. Isso é o mais comum da gente ouvir, incompatibilidade de gênios e outras coisas assim. Mas isso não é de Deus. A hora que você assume o compromisso diante de Deus, com o seu marido, com a sua esposa, isso é indissolúvel. Por isso que Jesus fala isso. Então, a sustentação do casamento é o compromisso. O amor, obviamente, vem junto, o amor romântico, mas o amor sensual também, o amor ágape também, mas o que segura mesmo é o compromisso com Deus. Amém. Obrigado, Presbítero Gandolfo. Obrigado. Pastor Gilberto, poderia fazer um comentário? Assim, dentro da experiência do meu casamento, né? Faz 30 anos que eu sou casada com o Luiz. Glória a Deus. E dentro desses 30 anos, assim, a gente teve muita experiência. E é o que eu sempre falo aqui em casa, eu falo para os meninos. Eu falo assim, olha, se vocês pensam em casar, vocês têm que assumir o compromisso que vocês fizeram diante dos homens, diante de Deus. É isso que sustenta o casamento. Não é uma ilusão de princesa e príncipe, que tudo vai ser mil maravilha. Eu sei que a mulher, ela pensa nisso. A mulher solteira, ela pensa, né? Mas o casamento é uma coisa bem diferente, é um compromisso. E todo dia você está aprendendo e conhecendo a pessoa que está do teu lado. Você não conhece aquele rapaz que você casou, a moça, só no namoro. Você conhece todo dia, como minha avó falava. Para você conhecer, você tem que comer um coxo de sal com ele, ainda olha lá se você vai conhecer. Porque em cada situação que acontece dentro de casa, às vezes a pessoa reage de uma forma que você fica espantado. Fala, nossa, eu não conhecia o lado dessa pessoa. Então, o diálogo é muito importante entre o casal. Você sentar e conversar. Você ouvir, como o senhor disse, ouvir aquela pessoa, conhecer ela, os seus sentimentos, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela deseja. E ouvir, assim, de coração mesmo. E uma arma, assim, muito poderosa, que ajuda muito no casamento, é a oração, é buscar o Senhor em sabedoria. E ter um domínio próprio, né, em certas situações. E então é uma experiência a cada dia. E a humildade também, saber quando eu errei, e também ele saber quando ele errou, pedir perdão e continuar a jornada. Não guardar ressentimento. Não se põe o sol sobre a sua ira, mas antes reconciliar, pedir perdão e continuar a caminhada. Então, isso é muito importante entre o casal. Eu já fiz essa experiência de eu e meu esposo tirar assim, um momento para nós conversar. E se for sentado na sacada aqui de casa, a gente conversa, troca ideias, isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso traz assim uma confiança, um alívio, né? Então são várias coisas. E a palavra de Deus que nos traz muitas instruções. Então, dentro do meu casamento, eu tive muitas experiências. E, graças a Deus, não é um casamento perfeito, mas a gente se entende, né? E também, se fosse perfeito, seria sem graça, né? Porque uma briguinha de vez em quando, assim, dá... Então, coloca uma pimentinha no casamento, né? Então, é bom, de vez em quando, os arranhão, né? Mas que não seja assim com ódio nem com raiva, mas com perdão e compreensão. A dona Cida tem razão. Mas a hora que a Edna fala para mim, eu preciso conversar com você, eu queria ter um ouvido a mais, eu queria ter um domínio próprio 20 vezes a mais, porque aguentar uma mulher falar, nenhum homem aguenta. Ninguém aguenta. A mulher começa a falar, ela repete tudo.
ela tudo para ela é sensibilidade. Então, se eu pudesse não ouvir minha mulher, eu não ouviria, não tem jeito. É muito difícil para mim, irmão, confesso para vocês que eu peco nessa área. Para mim, quero conversar com você, eu começo a suar. É um sofrimento, mas eu sei que é de Deus. A Cida tem razão. Dona Cida, a senhora foi perfeita. Parece, né, doutor Gandolfo? Imagina o Até seu marido, parece. coitado daquele senhor, seu marido, quando você começar a falar. Deve ser horrível. Eu vou dar um remedinho para você, Gandolfo. Não há quem aguente, irmã. Não há quem aguente. Eu vou dar um remedinho. Você quer? Um remedinho bom. Ô, Flávia, é que ela não está ali do lado. Ele tá saidinho porque ela não está perto. Ele tá com a porta aberta. Se ela aparecer a carinha ali, ele termina a conversa. Eu tenho certeza disso. Eu tô brincando, minha irmã. Eu tô brincando. Tá. Vai apanhar hoje, Gandolfo. Mulher é uma coisa maravilhosa. É louca, mas é maravilhosa. Agora, Henrique, você sabe que naquele episódio que o pastor Gilberto falou lá, que a Edith entrou no carro e falou, eu estou namorando, estou noiva, isso e aquilo. Se fosse uma fase contrária ali, usando seu pai e sua mãe de exemplo, seu pai jamais entraria nesse carro, né? Você sabe. É verdade, eu não entraria. Eu não entraria mesmo. Não dá. Olha, é difícil. É difícil aguentar mulher e irmãos, é um sacrifício. Eu digo para vocês que é uma bênção sacrificial. É uma coisa maravilhosa com muito sacrifício. Com todo respeito. Agora, quem que deixa a mulher assim, Cida? É o homem. O homem que deixa a mulher assim, ansiosa, fala muito. Por quê? Ele não é sensível. Ela tá chegando, pai. Eu vi a sombra. Eu vi a sombra. Ele já mudou a forma de falar. Cuidado, senão o domingo vai ficar pesado para você. Vai almoçar lá fora hoje. Você vê se o nosso querido irmão Gilberto aguentar a Cristina, tadinho. Imagina o Gilberto se ele não fosse pastor, o que ele passaria na vida. Meu irmão, querido pastor Gilberto. É uma honra para ele. Ô, Cida, desculpa, você está aí, Cristina? Poxa, eu queria falar na sua ausência. Ele está falando... Cadê a Edinha? Edinha, você está perdendo. Ela está por aí. Ela está proibida de falar. Ela já falou a noite toda hoje. É? Não é quem... Por isso que você está assim? É que muitas vezes o homem ele passa o dia inteiro fora, trabalhando, né? Que nem meu esposo, ele sai. Eu não vejo ele sair. Eu estou dormindo na hora que ele sai. Então, eu fico o dia inteiro praticamente sozinha. Eu fico com os meninos, mas os meninos trabalham também, né? Eles têm os afazeres deles. Então, eu fico assim o dia inteiro sozinha. Quando meu esposo chega, eu quero conversar. Não há quem aguenta, Cida, pelo amor de Deus. Eu quero conversar com ele. Eu choro com ele. Me traz seu marido, eu vou chorar com ele. Aí a mulher... A mulher assim, ela... Chega uma Cida à noite, eu preciso falar com você. Não há quem aguenta, Cida. Tenha compaixão do seu marido, irmão. A mulher tem várias caixinhas. Ela fala várias coisas ao mesmo tempo. O homem não sabe. O que a minha mulher realmente ela quer dizer? Ela fala uma coisa... Eu sei que a mulher é assim. Ela fala várias coisas ao mesmo tempo. Ela não pega um assunto. Agora, o homem não. O homem, ele fala uma coisa só. Se ele falar duas, ele se perde. Ele se perde. A mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu concordo. A mulher limpa a casa, ela faz comida, ela fala no telefone, ela consegue dar conta. O homem não. É impressionante, né? É impressionante. Aqui em casa era o contrário. Eu dava aula das 7 às 11 da noite, sem parar de falar. Dando aula, uma aula atrás da outra, 14, 15, às vezes até 17 aulas no dia. Eu chegava em casa 11, 11 e meia da noite, aí o Gilberto queria conversar, eu ficava assim... Verdade, Gilberto? Não, eu não acredito. Eu tô casada há 38 anos, Gandolfo. Mas eu acho que é um metadinho do Gilberto. Então, a mulher, assim, ela quer ser ouvida, ela quer que o marido... Ele chega em casa, eu conversar com ele, falar do que aconteceu no dia, tudo. Só que a mulher pergunta para você, Cida, a mulher te pergunta, espera aí, depois como é que foi o aniversário? Mas você assim, eu tô doida para aniversário foi bom. Tá? O que a mulher quer saber do marido é detalhe, o homem não gosta de detalhe. Você foi jogar futebol, como é que foi? Foi bom, joguei. Ela queria saber a cor da minha chuteira,
ela queira saber se eu levei pontapé. A mulher quer saber tudo. A mulher quer mas saber quando é o contrário, detalhes. a gente tem que falar, né? A mulher quer saber detalhes. A cor do vestido da moça, se o cabelo estava bonito. Homem não olha para a mulher. Não. Pastor Gilberto, pode assumir de novo, senão a gente não vai acabar hoje. Tá bom. Irmãos, olha, eu creio que nós precisamos guardar dessa lição, então, essas questões tão importantes que envolvem aí a lição da reflexão na comunicação. E entender que a nossa comunicação afeta o outro e afeta nós mesmos quando ela é uma comunicação errada. A nossa comunicação deve ser feita em amor, deve ser feita com a escolha de palavras, com a prontidão para fazermos o melhor. Mas quando errarmos, então que tenhamos a disposição de reconhecermos nosso erro, de pedirmos perdão. Eu creio que a Judite aqui, a Edith aqui nos ensina, né, que algo muito precioso no relacionamento dela com o Francis Schaeffer, e foi um relacionamento selado em compromisso. E isso, ela o esperou, né? Então, e o esperou firmado num compromisso ali verbal, né? E que os nossos relacionamentos, nós entendamos que existem fórmulas de aperfeiçoamento. Como disse o presbítero Alceu, ferramentas de aperfeiçoamentos, né? E nós, crentes, temos a maior ferramenta, que às vezes nós até chamamos a Bíblia de ela é o manual do Criador, né? Para Deus criou o casamento e Deus deu o manual. Está aqui. E no manual, quando nós abrimos, vamos ver como é que o marido vai tratar a mulher, como é que a mulher deve tratar o marido. Assim, nós vamos estar sendo aperfeiçoados para sermos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Como filhos de Deus, e assim também que Deus tenha misericórdia e continue a transformar-nos desse bloco bruto que nós éramos lá, que Deus tomou e que, como Da Vinci transformou lá de um bloco bruto numa linda escultura. O nosso casamento seja transformado, esculpido por Deus, para que o nosso casamento torne-se uma peça linda de arte, para a glória de Deus, para testemunho, que outras pessoas vejam no nosso relacionamento a beleza, que casal bonito. Tem defeitos? Tem. São imperfeitos? São. Mas eles se amam e eles são tratados pela palavra de Deus. Que o nosso casamento seja visto como uma obra de arte que Deus está talhando para a glória dele. Né? Vamos ter uma palavra de oração. O presbítero Alceu podia orar, encerrando? Posso. Obrigado, Senhor, por mais um domingo em que estamos reunidos de forma online, mas tem sido uma bênção essa ferramenta. Podemos ver pessoas que há tempos não víamos, ó Deus, estão participando com a gente. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Gilberto, instrumento do Senhor nesta manhã para trazer a tua palavra para a nossa edificação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue sustentando a nossa vida, as nossas famílias, cada casal, cada família, e que a gente possa estar também, ó Deus,
olhando para esse manual, para essa ferramenta que o Senhor nos concede, que é a Tua palavra, para que através dela, Pai, nós possamos estar caminhando cada dia num processo de santificação da nossa vida, do nosso lar, ó Deus, buscando o aperfeiçoamento, Pai, dos nossos relacionamentos. Fica conosco nesse dia, abençoa toda a Tua igreja, prepara-nos para o culto da noite. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.